com esta nota que saiu e começou a circular já no início da noite de ontem no Brasil. Foi publicada às 5 horas da tarde. E já começa com a manchete com uma pergunta daquelas. Quem incriminou Felipe Martins? Sim, quem incriminou. Essa nota, ela traz umas informações que vocês vão ver a seguir, que são realmente, assim, curiosíssimas. Porque a jornalista americana, ela tá comentando aí sobre aquela história do I-94 do Felipe Martins. E eu fiquei me questionando ao final, falei, cara, será que alguém lá nos Estados Unidos tá querendo criar confusão pro Felipe? Mas vamos começar, né, do princípio. Ela fala o seguinte: Felipe Martins, que foi conselheiro sênior de Bolsonaro, não voou do Brasil para Orlando, na Flórida, em 30 de dezembro de 2022. No entanto, por meses, a Customs and Border Protection, uma agência do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, vem alegando que ele fez. O juiz está usando essa afirmação para declarar que Felipe Martins, né, tem o risco de fuga e por isso tem que ficar preso. O registro legal de entrada nos Estados Unidos é o formulário I-94. Quem já falou sobre ele, a imprensa brasileira já falou muito sobre isso, que os viajantes preenchem nos portos de entrada. O CBP, olha só, removeu o que havia sido postado em seu site em 30 de dezembro de 2022, entrada de Martins, admitindo implicitamente que algo estava errado. Peraí, um órgão do departamento do governo americano removeu. Meio que o testante estava errado. No entanto, o juiz, né, continua aí com o Felipe Martins preso. Que diabos está acontecendo no CBP em Orlando? O mau uso do registro de viagem está sendo usado para violar as liberdades civis do senhor Martins no Brasil. Ninguém no CBP consegue explicar como ou porquê ou quando foi criada a falsa I-94, que fornece convenientemente a narrativa necessária para a prisão. E quando ela está falando sobre a falsa I-94, gente, vocês vão entender essa história da falsa. Olha só. Ali no tempo dos eventos, é curiosa, para dizer o mínimo, o juiz presidiu uma investigação, ela conta um pouco do processo, enfim. E aí, Felipe Martins foi preso em 8 de janeiro. 2 dias depois, seus advogados descobriram uma lista de passageiros desatualizada do avião presidencial de Bolsonaro para Orlando em 30 de dezembro de 2022, né? Essa lista foi usada para apoiar a alegação de que Martins havia fugido ilegalmente do país. Os advogados de Felipe no Brasil obtiveram a lista oficial de passageiros do voo de Bolsonaro, que chegou por volta das 22 horas e o nome do Felipe não estava nela. A Latam forneceu uma declaração de que Felipe Martins estava em um voo doméstico no Brasil no dia seguinte, entre Brasília e Curitiba. Isso saiu na imprensa brasileira. Isso daí não é nada novo. Nada disso importou para o ministro, né? E, enfim, Felipe segue preso sob a questão do risco de fuga. Aí que vem. O CBP afirma em seu site que o histórico de viagens não pode ser usado para fins legais. O que a imprensa brasileira também comentou. Tem lá um textozinho bonitinho, não, aqui é para consulta, tudo mais, não é um documento preciso, tem esses probleminhas, ok. Enfim, né? Ana Bárbara Schaffert, especialista em imigração baseada na Flórida e uma das advogadas do Felipe Martins, me disse em entrevista por telefone na semana passada que escreveu para Orlando CBP em 11 de abril porque não havia o I-94 sob o número do seu passaporte e seu nome. Mas se não tinha um I-94 em relação ao Felipe Martins com o nome e passaporte dele, como é que então apareceu aquele I-94 mesmo que errado e que precisava ser retificado? Seu nome. E ela queria que o histórico de viagem fosse corrigido. Abre aspas. Eles confirmaram que não havia registro de sua entrada em Orlando em dezembro de 2022 e que seus registros mostravam que sua última entrada nos Estados Unidos foi em setembro de 2022 no JFK em Nova York. Se isso fosse verdade, Felipe Martins não violou nenhuma lei brasileira porque as autoridades brasileiras foram notificadas daquela viagem. A senhora Schaffert disse que estava convencida que o registro legal correto foi estabelecido, mas o ministro não cedeu, Felipe segue preso. Então, em 1º de maio, a advogada de Felipe Martins entrou em contato com o CBP no JFK
para obter uma cópia do I-94 de setembro de 2022. Foi quando um funcionário disse para ela que o I-94 do Felipe Martins, para 30 de dezembro de 2022, estava aparecendo em sua tela. Apareceu? Mas como assim apareceu? Não tinha, agora tem? A hora de chegada foi mais ou menos na hora do avião do presidente, mas o seu primeiro nome estava escrito de forma errada. O número do documento era de um passaporte perdido ou roubado que havia sido cancelado em 2021 e listava o tipo de visto errado. Isso não saiu na imprensa até agora, mas peraí. Não tinha um registro. Não tinha um registro. Aí ela foi. Quando chegou, apareceu um registro que tinha o nome do Felipe, um passaporte que tinha sido perdido ou roubado, e indo um visto errado. Gente, eu não acho que o Felipe Martins escreveria o número dele errado. É uma sequência de erros muito grandes. Estranho isso daí, né? Rapaz, a atordoada advogada do Felipe contatou o Orlando CBP para apontar as informações falsas em seu site e solicitar uma correção, mas em vez de remover a ficha ruim, Orlando, no caso, Customs and Border Protection, né, CBP, enfim, o órgão lá do aeroporto de Orlando, em vez do órgão em vez do órgão remover a ficha ruim, o órgão do aeroporto corrigiu imediatamente o erro ortográfico e posteriormente substituiu o número de passaporte cancelado pelo atual do Felipe Martins. Não tô entendendo, hein? Estranho. Isso daqui tudo são os americanos fazendo. Isso aqui não é nada de ninguém no Brasil. Por que eu acho isso aqui tudo muito estranho? Sou adepto de, sei lá, de procurar pelo em sapo? Não sou. Mas eu não consigo tirar da minha cabeça algumas coisas. E eu não consigo, por exemplo, esquecer que no ano passado, em junho, Financial Times, portal reconhecido mundialmente, relatou tudo que aconteceu. Não é tudo, não. Relatou muita coisa que aconteceu, citando dia, data, hora, pessoas envolvidas, uma parte das conversas que envolviam a atuação de membros do governo, né, da administração Biden, pessoas aí que compõem as forças militares dos Estados Unidos, pessoas da CIA, todo mundo trabalhando para salvar a democracia. E aí você vê, né, algumas coisas assim acontecendo com o Felipe Martins. Eu fico me perguntando até que ponto existe um interesse internacional, vamos falar assim, né? Até que ponto existe um interesse internacional de ver Bolsonaro e seus aliados serem perseguidos. Às vezes a gente olha para a situação no Brasil, às vezes pode ser uma situação muito maior do que a gente imagina. Estranho demais essa situação aqui. Até o momento não tinha saído nada assim na imprensa. Rapaz, tinha lá um documento com dados errados, escrito nome de forma errada, vista errado, número de passaporte errado. Não, remove. Não precisa remover, não. Já consertou o nome. Estranho. A advogada do Felipe diz que contratou um supervisor em Orlando e lhe enviou a documentação mostrando a confirmação anterior do CBP de que não havia o tal registro. Uma semana depois, o supervisor disse-lhe que não havia nada que pudesse fazer. Ele fez uma série de perguntas, incluindo a data que o falso I-94 foi criado. Ela disse que ele nem explicou o processo de investigação. A advogada diz que escreveu ao Traveler Redress Inquiry Program do CBP, anexando as evidências e pedindo uma correção, e o DHS emitiu uma carta em 5 de junho para dizer que o caso estava encerrado. Indo ao site do I-94, ela descobriu que a entrada falsa havia sido removida. Já não tinha mais. Agora não tem de novo mais. A chegada em dezembro. Atiraram do ar de novo. A seu pedido, o CBP no JFK enviou a ela o I-94 mais recente, de setembro de 2022, para corrigir o histórico de viagens. O CBP disse a ela para abrir uma solicitação do Freedom of Information Act, né, que deve ser assim, a Lei de Acesso à Informação, tipo a lei brasileira.
Enfim, ela fez isso aí no último dia 10 de junho, ainda está aguardando a resposta. Enquanto isso, na sexta-feira, a advogada do Felipe me disse que o caso no site de reparação foi reaberto sem explicação. Um porta-voz do CBP se recusou a comentar, dizendo que a agência não discute casos individuais. E a jornalista termina falando o seguinte: a partir de segunda-feira, Martins vai ter sido preso justamente por 144 dias, com base em falsas alegações no site do CBP. Então, por falha do governo americano, Felipe Martins está preso. Seria bom saber como isso aconteceu e por que a agência do governo americano está tão relutante em consertar as coisas. Por que a agência do governo americano, debaixo da administração Biden, está tão relutante em consertar o seu erro? Curioso. Muito curioso esse caso. Muito curioso, viu? Muito curioso. Isso aqui não saiu na imprensa brasileira, nada assim. Observar, né?